Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barco, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado entre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Essa é a terceira vez que Jesus aparece aos seus discípulos depois da ressurreição. Tivemos compartilhando na segunda vez, da outra vez que ele aparece 2 vezes, ele aparece todo domingo, depois aparece uma semana praticamente depois, quando está ali presente Tomé. Tomé não estava na primeira aparição de Jesus, o coração dele está cheio de dúvidas. Deus aparece também ali, quando Tomé está junto, lida com a incredulidade de Tomé, cura a incredulidade de Tomé. E aqui, nesse verso, no capítulo 21, a narrativa de João fala desse momento em que Jesus se manifesta a eles no mar da Galileia, o mar de Tiberíades. E ele se manifestou ali a 7 discípulos. Tinham 7 discípulos, e já tinha se passado um tempo, então, da ressurreição. E ele já tinha aparecido a eles 2 vezes, agora é a terceira, mas a Pedro já tinha aparecido 3 vezes, porque a primeira carta de Paulo aos Coríntios fala que ele aparece a Pedro. De forma especial ele aparece a Pedro. A gente não sabe exatamente como é que foi essa circunstância, porque Pedro foi a pessoa que precisava ser mais restaurada, porque diante daquele momento ali, quando Jesus falou que do que ia acontecer, de que o pastor ia ser ferido, que as ovelhas iam ficar dispersas, Pedro disse que não negaria Jesus, e que ainda que todos negassem, ele não negaria. E nesse momento aqui a gente vê Jesus vindo. Jesus manda avisar a Pedro que ele iria adiante, assim que ele ressuscita, com todo esse cuidado a Pedro, que foi quem negou Jesus, né, de forma mais veemente. E depois também agora ele aparece a Pedro, a gente não sabe o contexto da história, mas agora ele aparece a 7 discípulos, a terceira vez. E é muito interessante porque nesse aparecimento, diferente dos outros aparecimentos, naqueles ali, Jesus estava testemunhando, eles precisavam ver a ressurreição. Os discípulos, apóstolos, são testemunhas da ressurreição. Era necessário ver Jesus ressurreto. E Jesus apareceu ressurreto muitas vezes.
Mas essa vez aqui o propósito não é esse, porque eles já tinham visto Jesus ressurreto. O propósito aqui era restaurar, uma restauração da vocação e uma compreensão de que a vocação não dependia da capacidade dos homens, da possibilidade dos homens, mas da graça de Deus que nos chama, apesar das nossas imperfeições, apesar da nossa dificuldade, que Ele nos chama com santa vocação. E aí aqui, quando a gente vê aqui, a gente percebe que eles ainda estavam assim, meio desconsolados. E aí é claro que ainda que Jesus tinha aparecido ali, que teve com eles, talvez eles não tivessem conseguido assimilar completamente a questão da ressurreição. Lembra que nós compartilhamos que eles não acreditaram na morte até que viram Jesus crucificado, apesar de toda a profecia, não era, querido? Nós compartilhamos isso. Eles tinham dificuldade em compreender. Eles não creram na ressurreição até que viram Cristo ressurreto. Foi necessário ver Cristo ressurreto, porque mesmo diante do túmulo vazio, eles continuavam procurando encontrar ali um corpo, as mulheres particularmente, Havia uma dificuldade de compreender isso. Quando Jesus aparece, no outro momento, no meio deles, a palavra fala que Jesus soprou sobre eles o Espírito, ainda não era a plenitude do Espírito, porque isso ia acontecer em Pentecoste, mas ele estava abrindo o entendimento para que eles pudessem compreender o que estava acontecendo de fato, ter revelação. Era uma ação do Espírito, ainda que não era a plenitude, porque a plenitude se cumpriria em Pentecoste, quando Deus viria de fato habitar agora por meio do seu Espírito, cumprindo a promessa. A promessa do Pai era a habitação do Espírito, amém, querido? Dependia do sacrifício, da morte de Cristo, que morreu por nós, mas Ele viria habitar conosco para que a gente fosse de fato família de Deus, povo de Deus, e tivesse a vida de Deus. E aí nós vemos que eles estão desconsolados, que eles foram nesse momento, talvez um momento assim de recreação, depois de ter passado experiências dolorosas, difíceis, agitadas, talvez por causa de toda a tristeza, pela surpresa, pela vigília, porque Jesus falou para eles aguardarem. E naquela noite eu fico pensando, qual era o pensamento desses homens? A palavra diz que eles foram pescar, verso 3, assim, disse-lhe Simão, vou pescar. Disseram os outros também. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite não pegaram nada. Parece os pescadores que eu conheço. Ai, meu Deus, é porque o povo não entende pescaria. A gente não é pescaria para pegar peixe, mano. O povo não entende. Fica perguntando, não, vamos por causa da pescaria. Você não entende o que é pescaria. Pegar peixe é outra coisa. Naquela noite eles não pegaram nada. Eu falei assim, pescador que vai para pegar peixe é o mais chato que existe, que ele só fica atrás daquele negócio, só quer pegar peixe, ele se torna um pescador chato. É igual quem vai para o churrasco comer carne. Você vai para o churrasco para comer carne, irmão, ou você vai por causa da comunhão? Fala sério. Vou para comer carne. Quem vai para comer carne é chato. Reclama, se demora, se começou antes, se a carne não está boa, e etc. e tal. Ele perde a maior bênção, porque a maior bênção do churrasco é o churrasco, não é a carne é parte, amém? Mas essa noite, eu falei assim, eu me lembrando disso, Você vai lá e passa a noite inteira, não pegou nada. Nada, absolutamente nada. Mas eu fico pensando que talvez qualquer os pensamentos que visitaram o coração dos discípulos naquela noite. Ainda sem compreender, eles tiveram agora a experiência que Cristo de fato ressuscitou. Eles começam a compreender mais profundamente a realidade da cruz, da morte, do sacrifício. Cristo de fato ressuscita dentre os mortos, mas e quais são essas implicações? O que está acontecendo no coração dos discípulos? Nós sabemos pela palavra que Deus já tinha chamado, através de Cristo, os discípulos a serem pescadores de homens, amém, irmãos? Não era isso? Quando Jesus chama o discípulo, ele fala assim, vinde e eu vos farei pescadores de homens. Esse chamado eles já tinham, e eles eram pescadores. Esse era o ofício da maioria deles, eles eram de fato pescadores. E eu fico pensando se de repente naquela noite passava pelo coração deles, pelos seus pensamentos, quem sabe não é melhor a gente voltar à vida de pescador? Quem sabe talvez não seja o que nós pensamos, talvez não seja de fato isso, talvez não seja o que está esperando a gente, não é o que nós pensamos, é não ser apóstolo de Cristo, é ser simplesmente pescadores, protegido dos riscos e dos perigos pela obscuridade de uma
de um trabalho rústico, né? Porque é um trabalho rústico a pescaria, de uma vida simples. Será que não era melhor viver a liberdade de pescadores do que assumir as pesadas responsabilidades de serem ministros de Deus? Uma vez que agora eles começam a perceber qual foi o destino que Cristo teve, o que Cristo sofreu, o que Cristo padeceu. Certamente o coração deles foi tomado de muita dúvida. E aí é claro, querido, que aqui existe uma coisa que talvez eu e você precisamos aprender. Não é sábio olhar para trás. Não é sábio olhar para trás. Diante daquilo que Deus está realizando, nós temos que continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, para aquilo que Ele tem para nós. Os discípulos aqui estão vivendo um momento que estão olhando para trás. Será que não era melhor aquela vida de pescador? E às vezes na nossa caminhada cristã, a gente às vezes diante do chamado, do ministério, do dom e da vocação, nós corremos o risco de olhar para trás, de começar a considerar se não era mais fácil do que é agora. Se não era mais fácil permanecer onde a gente estava. Não é sábio pensar assim. E os discípulos estão olhando para trás. Pensamentos desse tipo, irmãos, normalmente são ilusórios. A gente às vezes tem pensamentos ilusórios baseados em sentimentos errados, e aí talvez fosse isso que estava visitando o coração. Como Jesus conhecia o coração e Ele sonda os corações, Ele sabia o que no coração de cada um. E aí era preciso que eles entendessem que a vida não era somente comida, que a vida não poderia se resumir em refeição. O reino de Deus é a meta e o objetivo de todo homem e de toda mulher. Não existe nenhuma profissão, não existe nada que eu e você possamos fazer, nenhum trabalho, por honesto que seja, por normal que seja, por adequado que seja, que pode substituir a vocação que Deus confiou a mim e a você no reino de Deus. O chamado que nós temos no reino. Certamente eles estavam já desejando, pensando em abdicar disso. E nós somos tentados a fazer isso por pensamentos, por sentimentos que são, na verdade, ilusórios. Mas é preciso que Deus venha visitar o nosso coração. E aí eu fico imaginando a graça de Deus, sabendo desses sentimentos, do que estava no coração deles, que eles estão olhando para trás, eles estão olhando pelo retrovisor, pensando que talvez aquela vida ia ser mais simples e mais fácil. Aí, naquela noite ali, onde eles não pegaram peixe, deu tempo de pensar em muita coisa. A palavra foi que eles passaram a noite inteira pescando, não pegaram nada. Mas olha o verso 4. O verso 4 é um verso de uma graça incrível. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Amém, querido? Ao clarear das nossas noites, de pensar atrás, dos momentos que a gente vive, momentos escuros, em que nós estamos considerando desistir, em que nós pensamos em voltar, às vezes, na velha vida, ao clarear da madrugada, o Senhor nos visita. E o Senhor visita os discípulos ao clarear daquela madrugada. Depois de toda aquela noite, Deus permite todos esses pensamentos, toda essa experiência. Mas naquela manhã, quando a luz se faz dia ali naquela manhã, o Senhor estava na praia. A graça de Deus visita eles. O Senhor está naquele lugar. E foi o que acontece ali naquela ocasião, né? A circunstância ajudou a despertar os discípulos de um sonho otimista. Não pegar os peixes aquela noite, irmão, curou eles daquele sonho, porque eles pensavam, quem sabe vamos voltar ao velho ofício. E eles vão lá, passam uma noite pescando, eles são homens habilidosos na pesca. Eles estão acostumados à pesca. Eu estive olhando sobre a questão de pesca na região, e eles falam que a pesca naquela região, normalmente, ela era melhor à noite. À noite era o horário normalmente mais propício para pescar. Eles também foram pescar no horário propício e não pegaram nada. Mas aquela circunstância de não pegar nada ajudou a despertar os discípulos de um sonho otimista. Era necessário que Deus curasse os seus sentimentos inadequados. E muitas vezes, querido, nós somos levados a tomar certas atitudes e a fazer certas coisas baseadas em sentimentos inadequados. Eles precisavam aprender a ser guiados por Deus.
E nós precisamos aprender a ser guiados por Deus. É inevitável que a gente tenha sentimentos. E muitas vezes os nossos sentimentos são totalmente inadequados. A palavra de Deus fala que o nosso coração é corrupto, desesperadamente corrupto, mas Deus conhece o nosso coração. Os discípulos precisavam aprender isso. E Deus está lidando, né, com essa questão dos sentimentos, né, desse coração inadequado, naquela madrugada que ele vai visitar e vai curar o sentimento. E aí, quando ele aparece ali, né, ele vem, na verdade, não para acusá-los, mas para curar desses sentimentos e levá-los a assumirem a vocação que eles tinham em Deus, a vocação que eles tinham no Senhor, a vocação de serem não mais pescadores simplesmente, pensando no ofício terreno, mas serem pescadores de homens. Deus vem curar o coração deles, vem ministrar o coração. E eu acho que assim é muito zeloso da parte de Deus, a forma cuidadosa que Deus faz, porque estava próximo, né, de Jesus ascender aos céus, era necessário que ele ascendesse aos céus e enviasse o Espírito Santo, e ele está preparando o coração deles para que eles assumissem de fato a vocação, porque certamente havia muita dúvida nos seus corações. E ele vem ministrar isso ao coração dele. E aí eu penso que algumas coisas que Deus fez aqui. Primeira coisa é a orientação para uma grande pesca. Olha o verso 6 comigo. Antes o verso 5. O que fala no verso 5? Perguntou-lhe Jesus, depois que eles tinham passado a noite ali, não tinha nada. Jesus está na praia, no verso 4, olha o 5. Perguntou-lhe Jesus, filho, tem aí alguma coisa para comer? Responderam-lhe, não. É claro que Jesus sabia que não tinha. A pergunta de Jesus é cuidadosa, né, irmão? Eu fico pensando que Jesus é cuidadoso. Se fosse eu e você, a gente sabendo que a coisa estava ruim, você não tem nada para comer aí não, né? A gente fala assim, né? Não tem nada para comer não. Você responde já na frente, a gente responde, não é assim? A gente às vezes responde. Não tem nada aí para comer não, né? Mas a resposta de Jesus é outra, a pergunta de Jesus é outra. Filhos, vocês têm alguma coisa para comer aí? Por que a pergunta, irmão? Porque era uma das preocupações, concorda comigo, irmão? Às vezes a nossa preocupação é ter o que comer, não é, querido? Será que eu vou ter as condições? Como é que será o futuro? Diante da circunstância, da dificuldade, Jesus pergunta uma coisa que faz parte do cotidiano, mas é uma resposta cuidadosa, uma pergunta cuidadosa e amorosa. Vocês têm alguma coisa para comer? Da possibilidade deles ali, daquela pesca, eles não tinham nada. Eles não tinham pegado nada. Eu acho que eles não são que nem a gente, que vai pescar e leva carne para pescar, né? Porque você não sabe se vai pegar peixe. Aí você leva pão, leva carne, leva outras coisas, não é assim, mano? Os pescadores aqui são desse jeito ou é só eu que sou assim? A gente não sabe se vai pegar, né? Aí você leva, né? Eles certamente não tinham nada, levado nada, depois são pescadores, os caras pegavam peixe, não levaram nada. E Jesus pergunta se eles tinham alguma coisa para comer. A resposta é não. Olha o verso 6. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Eu acho isso incrível, querido, porque isso fala de duas coisas. Primeiro, vai ficar muito claro que quem ia cuidar deles era o Senhor. Que Deus é provedor e que quando Deus nos chama com santa vocação, Ele cuida da provisão. A palavra de Deus lá em Mateus diz isso, não diz, irmãos? Deixa eu marcar daí o texto aí, abre comigo lá em Mateus no capítulo 26. Não, capítulo 6, desculpa, Mateus 6. Olha o que diz aí no capítulo 6 de Mateus. Ele começa a falar no 25 e fala assim, verso 25 do capítulo 6. Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. E depois ele vai falar lá no 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, quais coisas? Que vocês necessitam serão acrescentadas. Portanto, verso 34, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã terá os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Deus está lidando, Jesus está lidando com duas coisas. Ele está lidando com essa questão de que
eles precisavam ser curados das preocupações terrenas. Porque, na verdade, são as preocupações terrenas que muitas vezes frustram o chamado e a vocação que nós temos. Mas, primeiro, ele está lidando com a questão, para mim, do ministério. De que o ministério, o chamado que Deus tem à igreja, que tinha para os discípulos, e por consequência, a igreja, ele vai ter sucesso no sentido de cumprir o chamado e a vocação se nós ouvirmos a voz e lançarmos a rede conforme a orientação dele. Eles não tinham pego peixe nenhum à noite. E ele fala, lançai a rede à direita do barco. E a palavra fala que eles pegaram muitos peixes. Nós vimos aqui na narrativa que eles pegaram 153 grandes peixes, ao ponto de a rede quase romper. Nós vamos ver outras narrativas, né, de Deus também fazendo a mesma coisa, né, Jesus falando a mesma coisa, né, quando a gente lembra da grande pesca, que também ele fala a respeito disso, e eles pegam muito peixe. E aí tem duas perspectivas. A perspectiva primeira é que eles foram chamados de fato para ser pescadores de homem. E se a igreja lançar a rede, como ela deve lançar a rede, num mundo necessitado e perdido, de fato, aqueles que Deus quer alcançar serão alcançados. Lembrando que esse é o ministério e a vocação da igreja, amém, queridos? E isso não é um ministério e a vocação de alguns homens, de alguns líderes, é o ministério e a vocação da igreja. E esses homens que são chamados, como Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 4, alguns são chamados para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, profetas. Esse ministério é para a edificação dos santos, para o desempenho do seu serviço, para equipar os santos, para a edificação da igreja, através de equipar os santos, para que os santos cumpram a sua vocação. Então, o ministério do pastor, do mestre, do evangelista, do profeta e do apóstolo é lembrar a igreja, e pela palavra, porque são ministérios associados à palavra, é transformar a igreja e levar a igreja a cumprir seu chamado e a sua vocação. Amém, irmãos? E a segunda coisa que Jesus está lembrando aqui os discípulos é que eles precisam ser curados das suas preocupações terrenas, que nós vamos ver depois na sequência. Leia comigo aí. Olha o verso 7. No 6 nós vimos que eles pegaram muitos peixes. Olha o 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque havia se despido. Na verdade, ele estava só com a veste de baixo e pôs a veste de cima, né? E se lança ao mar, porque ele fala, João fala para ele, é o Senhor. Mas os outros discípulos vieram no barco, no verso 8 aí, mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, ou mais ou menos 90 metros, entre 90 e 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Existia já a provisão do Senhor. O Senhor sabe da nossa necessidade. O Senhor sabe das dificuldades. O Senhor sabe que vai haver noites difíceis, que vão haver circunstâncias diversas. Mas Ele é que provê nas nossas vidas. Ele é o nosso provedor. Nós não precisamos nos preocupar com as necessidades terrenas. Nós precisamos ouvir e fazer a sua vontade. Ainda que com isso a gente vá trabalhar, vai ter ofício, vai ter profissão, está tudo certo. Mas o alvo é o reino. Eu não posso trabalhar por causa simplesmente das minhas necessidades materiais. Eu preciso trabalhar por causa do reino. O trabalho é uma oportunidade de proclamar o reino. O meu trabalho é uma oportunidade de testemunhar Cristo, para a edificação do reino. Então o trabalho é uma dádiva, ele é uma bênção, mas ele não pode ser a minha principal preocupação ao ponto de eu abdicar do chamado da vocação. E é o que acontece muitas vezes com a gente, né, irmão? Muitas vezes a gente não cumpre o chamado da vocação e a desculpa qualquer, irmão. Fala para mim, você sabe. Eu estou muito ocupado. Eu estou com coisa demais para fazer. Os homens falam assim, não, pastor, eu estou trabalhando, tem muito trabalho, eu não vou poder ir, eu não posso participar, eu tenho muito trabalho. Mas, irmão, não estou entendendo, então. O que está acontecendo com a gente? O reino é mais importante, o trabalho é mais importante do que o reino? O que está acontecendo com o nosso coração? Veja que os homens têm muito mais dificuldade com isso, mas as mulheres também têm.
Porque às vezes nós, sem perceber, por causa às vezes de afazeres domésticos, a gente deixa de fazer a vontade de Deus, de edificar o reino, de abençoar pessoas, de cumprir o ministério. Tem que cuidar sim dos afazeres, e muitas mulheres, a maioria trabalha também, mas a mulher tem dupla jornada, ou tripla jornada, né? Tripla jornada, né? Porque chega em casa, para quem mulher que trabalha, né, secularmente, chega em casa, ainda tem casa para cuidar, tem família para cuidar, amém? Mas nós temos que entender qual que é a medida que nós estamos trabalhando com essas coisas, qual é a dimensão, qual é a prioridade que eu estou dando para tudo isso. Porque a gente depois fala assim, não, eu estou cansado. Irmãos, cansaço é trabalhar fora da direção de Deus. Me ouça, em nome de Jesus. Cansaço físico é normal. Para cansaço físico, qual que é a solução, queridos? Descanso, uma boa noite de sono, você tem que ir, pronto, está resolvida a parada. Aí. Uma comida gostosa, né? Aí está tudo resolvido. Aí. Férias, às vezes, né? Que férias é bom também, né? Precisa, às vezes, dar uma paradinha. Irmão, mas se eu estiver cansado das coisas, da vida, eu estou cansado, tudo eu estou cansado, é trabalhar fora da direção de Deus, é um esforço fora da direção de Deus, porque quando nós trabalhamos na direção, na orientação de Deus, o que a gente encontra é alegria, é satisfação. É a alegria de estar fazendo a vontade de Deus, de estar cumprindo o chamado e a vocação. Então Jesus queria curá-lo das preocupações terrenas e assegurá-lo de que eles procurassem servir o reino de todo o coração e que todas as necessidades deles seriam supridas. Pães e peixes na brasa, querido, fala da providência de Deus. Ele mesmo que prepara a nossa refeição. Sabe, querido, é por isso que quando a gente senta às vezes para comer, a gente dá graças a Deus, não é, querido? Por causa da refeição, não é, irmão? E pelo privilégio de repartir, porque eu falo, Deus, obrigado pela refeição e pelo privilégio e a dádiva de repartir entre nós. Porque a gente se assenta para comer numa mesa, irmão, aí as pessoas comem segundo a contribuição ou não? Como é que as pessoas comem? Segundo as suas necessidades. Não interessa se alguém trabalhou mais, não interessa se alguém se esforçou mais, não interessa se houve um esforço maior. A gente entende que quando a gente se assenta na mesa, tudo que está naquela mesa é graça de Deus. Foi Deus que me deu capacidade de trabalhar, Deus me deu força, competência para mim e para vários, e aí a gente pode abençoar, e cada um deu a sua contribuição, mas todo mundo participa da mesa da bênção. Então, Deus, obrigado pela graça do Senhor, porque o Senhor proveu. E nós estamos aqui por graça. E todo mundo senta e come à vontade. Amém, queridos? Não é assim, queridos? Não é segundo o merecimento. A mesa fala de graça, de bênção, de você sentar e ser suprido nas suas necessidades, independente das suas possibilidades. A mesa fala de graça. Existia pão, existia peixe naquele lugar. Jesus tinha preparado a refeição. Já pensou nisso, querido? Será que você para assim, irmãos, de às vezes pensar que foi Jesus que preparou a refeição? A gente acostumou tanto a comer, né, irmão? Você come todo dia, come, almoça e janta aqui? Janta às vezes, né? Janta às vezes dá um lanchinho, porque está precisando cuidar da silhueta. Hã? Cafezinho da manhã, vai, rola, irmão. É bom. Amanhã tem café, não tem? Almoço tem almoço, né? Janta, sei lá, às vezes é um lanche. Um lanchinho à tarde e tal. E a gente se acostumou tanto com isso aqui, né? É que a gente às vezes não dá valor na bênção de uma refeição. E a gente às vezes não percebe, irmão, que aquela refeição foi preparada por Deus. E às vezes teve momentos na minha vida, e muitas vezes eu sou surpreendido por isso, porque vem a minha percepção e a dádiva de que Deus preparou. Quantas vezes eu me sentei na mesa e quando eu fui agradecer, eu fui tomado de pranto. Eu sei, Senhor, que foi o Senhor que preparou. Eu sei que o Senhor preparou essa refeição. Eu sei que o Senhor preparou para me abençoar. Eu sei que o Senhor preparou para falar para mim de graça, de misericórdia, de que o Senhor está cuidando da minha vida. E o que eu mais precisava nessa mesa não é o que eu vou comer, mas é a certeza de que o Senhor cuida de mim. Amém, querido? Quantas vezes eu sou tomado por esse sentimento, sabe, querido? E assim é tão abençoador, mas a gente às vezes vai se acostumando, porque tem comida todo dia. Nós somos um povo abençoado, o Brasil é um povo abençoado, amém, irmãos?
Nós temos notícia de muita gente que come às vezes muitos lugares que as pessoas têm uma refeição por dia e olha lá. A gente às vezes perde essa percepção, irmão, de que é Senhor que tem preparado e tem abençoado as nossas vidas. Não vos inquieteis com o que vocês vão comer ou beber. São os pagãos que preocupam com isso. Vocês são filhos de Deus. O vosso Pai conhece a vossa necessidade. Descansem quanto a isso, busquem o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vai faltar pão, meu irmão, minha irmã, não vai faltar bênção, não vai faltar presença. Eu prepararei, eu estarei com vocês, todos os dias eu estarei com vocês, amém, querido? Eu fico pensando, irmão, que a gente não consegue perceber a dimensão dessa refeição nessa manhã, nessa praia. Eles se assentarem ali para comer, e quem tinha preparado a refeição é o próprio Jesus Cristo. Amém? E o Senhor tem feito isso. Ele precisa abrir os olhos do nosso coração, para que a gente desfrute da bênção das refeições. Porque a refeição é aquele momento da parada, né? O dia dos está agitado, se para, e tem aquele momento de refeição. E a gente pega agora na refeição, o que a gente faz, né? A gente é bobo, né? Pega celular e fica olhando lá para aqui, olhando as notícias e tal. E esquece, irmão, que a refeição é uma dádiva. É para desfrutar da presença de quem está à mesa. E a gente às vezes fica tomado nos enganando, né? Com o celular aqui, com os aplicativos, com as redes sociais. Jesus está ministrando ao coração deles. Eu vou prover na minha vida de vocês. Se vocês ouvirem a minha voz, o ministério será frutífero. Porque ele foi chamado para ser pescador de homens, e nós não podemos pescar homens se não for na presença. Aquela pescaria foi frutífera, porque Jesus estava ali. Quando Jesus estava presente, eles pegaram os peixes. E se Jesus estiver no meio de nós, irmão, o nosso ministério vai ser frutífero, amém, querido? É isso que nós desejamos, a presença dele no nosso meio. Pedro é capacitado pela graça de Deus. E a evidência de que Pedro estava capacitado por chamado, primeiro foi a modéstia de Pedro. Ele teve que reconhecer. Ele não ama mais do que os outros. Ele não faz mais qualquer comparação entre ele e os seus irmãos. Ele reconhece o seu erro. A segunda evidência é a tristeza pela falha. Pedro se entristeceu. Sabe, querido, a minha oração é que a gente nunca perca essa perspectiva. Que a gente sempre reconheça que nós não somos mais capazes do que os outros. E que nós não estamos competindo pela medida do amor. Mas que Deus está nos chamando para amar como Ele nos amou. E que a única resposta ao amor é o amor. E que nós amemos da melhor maneira possível. E que todas as vezes que nós percebemos o erro no nosso coração, que o Senhor traga pelo seu Espírito tristeza ao nosso coração, por causa do erro, pelo reconhecimento de que muitas vezes nós entristecemos o coração de Deus, mas que a gente entenda que essa é a vontade de Deus, que nós cuidemos dos outros, a começar dos mais fracos, como Jesus cuidou de Pedro no meio dos discípulos. Ele foi tão cuidadoso com Pedro, é tão marcante isso, que ele não chegou e falou assim: você é o melhor discípulo. Ele chegou naquele que talvez amou mais e falou assim: você foi o que mais amou. Não, Jesus vai naquele que mais profundamente errou, porque quem mais precisava de cuidado naquele dia chamava-se Pedro. E ele está nos ensinando: cuide dos meus cordeiros, a começar daqueles que mais precisam, daqueles que mais profundamente erraram, daqueles que mais profundamente pecaram. Cuide deles, porque eles são meus cordeiros. Por eles eu dei a vida, eles são minhas ovelhas. Ele não fala cuidem das suas ovelhas, ele fala cuide das minhas ovelhas, porque eu me dei por eles. Mas o amor que está no coração de vocês é o meu amor, e é ao cuidar uns dos outros que esse amor vai ser fortalecido e vai crescer para a glória de Deus, para a bênção da igreja e para a alegria nossa que somos seus filhos. Amém?
Pede para Deus ministrar o teu coração em nome de Jesus. Eu não sei se você tem que ser curado das ilusões de uma vida fácil, distante das responsabilidades de cuidar um dos outros. Irmão, cuidar um dos outros dá muito trabalho. É uma responsabilidade, tem dificuldades, tem luta, mas é o chamado de Deus. Eu não sei se você tem vivido no campo das ilusões e dos enganos e se afastou do chamado de Deus. Hoje Deus te chama de volta. Amém, querido? Mas Ele também chama você para se colocar diante do amor dEle, porque Ele quer trazer cura ao seu coração. Ele quer falar para você novamente: cuida dos meus cordeiros. Amém? Fala: Senhor, me ajuda a cuidar dos teus cordeiros. Amém, querido? Me ajuda, Senhor, a cuidar dos teus cordeiros. Em nome de Jesus.